Olá, prezado aluno, olá, prezada aluna. É um prazer me encontrar aqui com você mais uma vez e dando continuidade então à nossa disciplina de Introdução ao Antigo Testamento. Agora estaremos considerando aí a nossa unidade número 2, falando sobre os livros históricos. Esta unidade, ou esta lição, ela objetiva fazer uma apresentação sucinta desses livros que compõem esta seção do Antigo Testamento. É claro que você tem isso de um modo escrito aqui na videoaula. Naturalmente a gente não consegue fazer isso porque são 12 livros ao todo. Como eu falei na primeira videoaula, nós vamos trabalhar isso no nível médio, né, que é outro curso, é outro nível, é o próximo nível, na verdade, que sucede ao curso básico de teologia, onde nós vamos abordar esses livros de maneira mais pormenorizada, de maneira mais detida, tá? A gente, nesta unidade, nós vamos lançar aqui algumas orientações de cunho geral para ajudar você a entender a mensagem desses livros. Em Hebreus 11:32, como sempre a gente começa com a leitura de um versículo bíblico e que nos ajuda justamente a entender a importância desses livros, neste caso os livros históricos do Antigo Testamento. Em Hebreus 11:32 nós temos lá uma pergunta já no início do versículo: que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Todos eles descritos no Antigo Testamento e mais especificamente aí nos livros históricos do Antigo Testamento. O objetivo geral desta videoaula é demonstrar o valor e a utilidade das narrativas históricas do Antigo Testamento e apresentar informações úteis para a compreensão desses livros históricos, ok? Conquanto a gente não consiga fazer aqui uma análise pormenorizada de cada livro, da sua teologia, da sua estrutura, e nem é esse o objetivo, na verdade, do curso básico, a gente passa aqui algumas informações que vão ajudar você, de um modo geral, a entender cada um desses livros, informações que vamos dizer assim, a gente apresenta os caminhos para você estudar esses livros e você pode aplicar esses mesmos princípios na análise e no estudo de outros livros que a gente não vai conseguir abordar aqui, ok? Então, como objetivo geral desta unidade de aprendizagem, a gente quer falar aí sobre o valor, a utilidade dessas narrativas históricas do Antigo Testamento e apresentar então essas informações aí para que você compreenda os livros históricos. Como objetivos específicos desta videoaula, nós temos aí, primeiro, fazer uma breve síntese, ainda que a gente não vá conseguir fazer de todos esses livros aqui na videoaula, você tem isso no material escrito, mas a gente quer considerar aqui algumas informações atinentes a esses livros, situar os livros históricos no cânon bíblico. Você vai perceber que há uma diferença substancial na maneira como esses livros aparecem no cânon hebraico, indicar a aplicação prática dos ensinos destes livros. Aqui a gente precisa ter um cuidado, naturalmente, porque tem muita coisa no Antigo Testamento que fica para a gente, em termos de história, em termos de narrativa, em termos de aprendizagem até, mas não necessariamente devem ser aplicadas aos nossos dias. Eu começo aqui colocando uma citação, uma fala do Henry Halley, muito conhecido pelo Manual Bíblico de Halley. Então Halley ele vai dizer o seguinte: Josué pertencia à tribo de Efraim, isso está lá em Números 13:8. Tinha sido assistente pessoal de Moisés durante todos os 40 anos de peregrinação no deserto. Subiu com Moisés ao Monte Sinai, foi um dos 12 espiões e dentre estes, um dos 2 que queria ir adiante e conquistar aquela terra na força do Senhor. Joséfo diz que Josué tinha 85 anos quando se tornou o sucessor de Moisés. Calcula-se que a partir de então, Josué passou o restante de sua vida estabelecendo e governando as 12 tribos. Nós temos isso aí na obra do Halley, na edição de 2002 que eu estou usando, na página 153. Lembrando aqui, pessoal, que a gente procura trazer durante as nossas videoaulas algumas informações como essas, que compreendem curiosidades, informações interessantes para enriquecer também o seu conhecimento aí a respeito das disciplinas estudadas. Nós temos aí o Antigo Testamento, ele na nossa introdução aqui estamos afirmando que o Antigo Testamento é riquíssimo em suas narrativas históricas, muito temos a aprender delas. Nós temos aí desdobrados os livros temos comentários, né, a respeito aí dos livros de Josué, Juízes, Rute, os 2 livros de Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Os livros históricos, então, perfazem um total de 12 livros
que compõem aí esta seção que nós chamamos de seção histórica do Antigo Testamento. Isso não significa dizer, pessoal, que nós não vamos encontrar relatos históricos em outras partes do Antigo Testamento. Inclusive nos livros proféticos nós temos menção temos constando lá narrativas históricas. A abrangência de tempo dos livros históricos, eles abrangem um período de tempo que vai desde a conquista da terra de Canaã pelos israelitas e seu estabelecimento ali até o retorno do exílio babilônico. Então veja que nós estamos falando de um período de tempo enorme, um período de tempo considerável, muito longo na verdade, e muita coisa aconteceu nesse período, incluindo aí dois fatos cruciais na história do povo de Israel, que foi o cativeiro assírio em 722 a.C. e depois em 606 a.C. nós temos aí o cativeiro babilônico. É muito comum, quando você lê nas obras de teologia, você às vezes encontrar só a palavra cativeiro. Em geral, é uma referência ao cativeiro babilônico que durou 70 anos. Muita discussão existe entre os estudiosos sobre a data da conquista de Canaã, recuando um pouco mais no tempo, né? A gente sabe que esse é um assunto muito debatido. Eu me lembro de ter ouvido uma vez na aula de teologia, na minha graduação em teologia, que a cronologia bíblica ela só é exata até os idos ali de 500 e pouco antes de Cristo, quando você tem ali a data do retorno do cativeiro babilônico. A partir dali, de lá para cá, você consegue ter uma cronologia bíblica mais precisa. Dali para trás é sempre muito incerta a cronologia bíblica. E de fato, quando você vai para as obras de teologia, você às vezes encontra diferenças aí de 10 anos, de 20 anos, de 50 anos entre um autor e outro. A diferença realmente é abismal. Várias datas, então, aí têm sido propostas. A questão de quando ocorreu, a questão de quando ocorreu a conquista lá de Canaã. Então nós temos aí uma data situada no 14º século e uma data situada no 12º século. A posição dos livros históricos na Bíblia hebraica. Nós já mencionamos aqui que a organização é diferente, e aí você consegue ter vamos dizer assim, nessa tabela que eu coloco para você aí, você consegue ter aí uma visualização de como os livros históricos aparecem no cânon hebraico. Repare que, vamos pegar um exemplo aqui interessante. Olha aí, por exemplo, essa seção do meio aí, a seção dos profetas, ou Nevim, na Bíblia hebraica. Você tem o livro de Josué, Juízes, os dois de Samuel e de Reis, são considerados profetas anteriores, né, que para nós são livros históricos. Então você pode ver que é uma classificação bem distinta da nossa, os livros aparecem em posições diferentes. Veja, por exemplo, o livro de Salmos, que para nós é um livro poético, na Bíblia hebraica aparece lá nos escritos, encabeçando a seção dos livros escritos. Inclusive eu mencionei isso na aula de bibliologia. Então veja que a maneira como os livros estão organizados é substancialmente diferente. A gente aqui vai agora considerar o livro de Josué em particular, e como eu disse para você, a gente não vai conseguir analisar todos os livros, mas eu vou passar aqui alguns princípios, algumas dicas para você estudar, para você fazer uma análise. Eu quero na minha igreja neste mês aí, nós temos o culto de ensino uma vez por semana, eu quero durante esse mês falar o mês todo sobre um livro da Bíblia. Então por onde eu devo começar, o que eu devo fazer? Essa disciplina ajuda você nisso, porque quando a gente fala de introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo, nós estamos falando justamente da entrada nos estudos nessas duas grandes divisões da Bíblia. Agora estamos trabalhando no Antigo Testamento, a próxima disciplina é Novo Testamento, a gente vai falar sobre isso, mas veja que a propósito da introdução ao Antigo Testamento e também do Novo é justamente considerar a maneira como o livro está escrito, questões de autoria, questões de data, questão da estrutura literária desse livro, informações de cunho histórico, social, cultural, para te ajudar justamente a entender a mensagem desse livro. É claro que nós temos uma outra área de estudos na teologia, que é a teologia bíblica, né, que está preocupada com a teologia, ou seja, com a mensagem presente nesses livros, né? Inclusive, já a partir do século XVIII se estabelece aí uma distinção entre a teologia sistemática e a teologia bíblica propriamente dita, que consiste justamente da análise do livro, da sua mensagem, de certo modo dissociada do dogma da igreja, né? É claro que as duas coisas estão entrelaçadas, é claro que o dogma cristão é construído a partir também do entendimento que se tem da teologia bíblica, da mensagem bíblica, mas a partir do século XVIII você tem uma distinção bem clara em torno
dessa questão. Vamos falar do livro de Josué. Né? Você vê nesse livro, Deus ele está cumprindo a promessa que havia feito aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, no sentido, né, de dar-lhes por herança a terra de Canaã. É claro que Deus não está cumprindo isso para as pessoas desses patriarcas. Nós estamos aqui, obviamente, falando da descendência deles, os israelitas, que entravam ali agora na terra de Canaã para conquistar aquela terra. O livro de Josué, já no seu fim, declara que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aí nós vamos ler no final do livro de Josué, você tem lá uma palavra dizendo que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué, capítulo 21, versículo 45. Perceba que aquilo que é mencionado lá no Pentateuco, você tem agora o cronista que está escrevendo o livro de Josué, ele está, de certo modo, dando continuidade ao livro de Pentateuco e mostrando que na medida que o povo obedece, na medida em que o povo cumpre as ordenanças do Senhor, Deus vai abençoando ele. Você tem isso no livro de Josué, a questão lá do pecado de Acã. Então você precisa entender que narrativa histórica na Bíblia, tá? Não é o cronista sagrado, ele não está preocupado em escrever um diário, um jornal, é muito mais do que isso. A narrativa subjaz nela uma teologia. Ele está mostrando algo através de eventos históricos que ocorreram entre o povo hebreu. Nós entendemos que esses fatos de fato aconteceram, perdão pela redundância aí. Nós entendemos que realmente o que está descrito ali no livro de Josué, incluindo os milagres, aconteceram factualmente na história. Então perceba que ele está procurando mostrar e evidenciar uma teologia que é subjacente ali naquelas narrativas históricas. Inclusive, gente, isso é uma coisa muito interessante, porque durante muito tempo nós pensamos que apenas as epístolas continham doutrina, né? Ou você vai ter autores da área de hermenêutica, de interpretação bíblica, dizendo que apenas as epístolas continham doutrinas bíblicas. Aí você começa a perceber que o pentecostalismo, inclusive, ele resgata isso no sentido de mostrar que as narrativas, né, você tem um autor que está trabalhando justamente a leitura do livro de Atos, que, diga-se de passagem, né, é um livro histórico, entre aspas, no Novo Testamento. Ele está justamente recheado de narrativas históricas, e aí você tem um autor pentecostal que ele vai justamente discutir a questão das narrativas históricas ali no livro de Atos. Ele está justamente mostrando que aquelas narrativas comunicam uma teologia. E o mesmo entendimento, claro, guardando-se as devidas proporções, mas a gente pode ter também esse entendimento em relação ao Antigo Testamento, no sentido de que aquelas narrativas estão, de fato, comunicando uma teologia que é subjacente. Ou seja, o que ele está querendo, o que o autor está querendo comunicar com essas narrativas? Há uma mensagem subjacente ali. Então você precisa estar atento a isso. Não por acaso, nós temos aí muitas obras que se ocupam da teologia, da mensagem dos livros da Bíblia. Josué contém 24 capítulos e a sua teologia centra-se substancialmente na questão da conquista da terra. Neste livro, Deus está revelando o cumprimento de uma promessa feita aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó quanto à posse da terra de Canaã, justamente a promessa que se encontra em 21:45. Depois aí nós temos os livros de Juízes, os livros de Samuel, os livros de Reis, lembrando que esses livros no cânon hebraico aparecem juntos, depois Crônicas, e aí mais adiante a gente coloca na tela para você, você tem isso também no material escrito, o que é uma genealogia, e até interessante também que a gente mostra aqui a finalidade das genealogias. E aí ao final nós temos os livros de Esdras e Neemias, e a gente inclusive, como eu ia dizendo, a gente coloca essa questão das genealogias, é até muito importante também, porque a gente percebe a utilidade das genealogias, o porquê delas estarem na Bíblia. Né? Fazer uma brincadeira rápida aqui, o pessoal até, quando fala que está lendo a Bíblia toda, eu estou lendo a Bíblia toda, mas você leu as genealogias lá em Crônicas? Tem muitas genealogias ali. Eu não li, mas essa parte não importa, porque é só nomes ali, então você não leu a Bíblia toda, né? Então perceba, a genealogia ela tem um papel importante, há um porquê dela estar ali no Antigo Testamento, e a gente precisa atentar para isso. Então aí você tem os livros de Esdras e Neemias, que estão no final. Esses livros também são muito importantes. A gente coloca para você também uma tabela cronológica de Esdras e Neemias, que ajuda você a situar os livros, a relação que há entre esses dois livros. Esdras e Neemias também, no cânon hebraico, aparecem como um livro só, aparecem juntos.
E finalizando aí a seção de livros históricos do Antigo Testamento, nós temos o livro de Ester. Por fim, na nossa conclusão, a gente diz que os livros históricos muito servem para enriquecer nossa vida espiritual hoje, em pleno século XXI. As narrativas históricas servem como lições que podemos extrair para a nossa vivência e convivência diante dos desafios que a pós-modernidade oferece a uma vida de santidade na presença santa do Senhor. Enquanto eu concluo aqui o meu raciocínio, você visualiza aí as referências bibliográficas de mais esta unidade, além do que você tem disponível também lá no texto em PDF, e perceba que você tem no Novo Testamento, vou dar um exemplo aqui interessante, a gente está falando do aspecto instrutivo do Antigo Testamento, você tem lá em Gálatas capítulo 4, é claro que ali é uma alegoria e o próprio apóstolo Paulo deixa isso claro, mas você tem ali personagens do Antigo Testamento que são usados de modo didático para clarear uma questão teológica, inclusive complexa, que é a questão da lei e da graça, e você tem isso ali no capítulo 4, Paulo está usando de maneira didática personagens do Antigo Testamento para falar desse assunto. Que Deus abençoe sua vida, para mim é uma alegria estar aqui, compartilhando com você conteúdo teológico, conhecimento teológico. Nós nos encontramos aí na nossa próxima videoaula, a videoaula de número 3 da disciplina de Introdução ao Antigo Testamento. Um forte abraço a você aí, nos vemos lá.